Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto milhões de judeus eram perseguidos e exterminados pelos nazistas, uma das figuras mais poderosas do planeta permaneceu em silêncio. O Papa Pio XII, líder da Igreja Católica, assistiu ao horror da guerra a partir do Vaticano, protegido por muros antigos, mas envolto por um dilema moderno: falar e desafiar Hitler ou calar-se e proteger a Igreja? Será que ele foi conivente com o mal? Ou seu silêncio foi uma estratégia para salvar vidas secretamente? A verdade, como veremos agora, é muito mais complexa do que parece. O nome dele era Eugênio Pacelli. Ele se tornou Papa Pio XII em 1939, exatamente no mesmo ano em que Hitler invadiu a Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial. Diferente de seus predecessores, Pio XII não era apenas um homem religioso, ele era também um diplomata experiente. Antes de chegar ao papado, Pacelli havia servido como núncio apostólico na Alemanha e conhecia bem a ascensão do nazismo. Justamente por isso, muitos esperavam uma postura firme contra Hitler, mas não foi bem isso que aconteceu. Quando a guerra começou, o mundo esperava que a voz moral da Igreja Católica se levantasse contra o regime nazista. Mas Pio XII optou por uma diplomacia silenciosa. Ele acreditava que qualquer declaração mais dura colocaria em risco não apenas os católicos da Alemanha e da Europa ocupada, mas também as redes secretas que o Vaticano estava criando para salvar judeus. É verdade, padres, freiras e religiosos agiam em sigilo, escondendo judeus em conventos, igrejas e casas paroquiais. Estima-se que milhares foram salvos dessa forma, mas o Papa não falava disso publicamente. Seu silêncio era ensurdecedor. Mesmo quando o gueto de Roma foi esvaziado em 1943 e judeus foram deportados para Auschwitz, a poucos quilômetros do Vaticano, Pio XII manteve sua postura reservada. Para seus defensores, isso foi prudência. Para seus críticos, covardia. E o que dizer de suas relações com o Terceiro Reich? Em 1933, o Vaticano assinou um acordo com Hitler chamado de Concordata, que garantia liberdade religiosa na Alemanha. Muitos veem esse pacto como o primeiro passo da conivência. Outros defendem que foi uma tentativa de proteger a Igreja e seus fiéis. Durante a guerra, documentos mostram que o Vaticano recebia informações constantes sobre o Holocausto, mas Pio XII nunca condenou publicamente o nazismo ou mencionou diretamente os judeus como vítimas. Em 1942, ele fez um discurso no Natal mencionando centenas de milhares de pessoas, sem culpa, condenadas à morte ou ao extermínio, mas sem citar os judeus explicitamente. Para muitos, foi pouco. Para outros, foi o que era possível dizer sem colocar em risco a atuação subterrânea da Igreja. O ponto mais alto dessa história acontece em 1943, quando os nazistas cercam o bairro judeu de Roma. Em poucas horas, mais de 1000 pessoas são capturadas. Os trens para Auschwitz partem e o mundo assiste em choque. Pio XII não condena publicamente a ação, mas é nesse momento que começam a surgir relatos de que centenas de judeus foram escondidos dentro das instituições católicas, inclusive no Vaticano. Ainda assim, o silêncio permanece. A guerra termina, o Holocausto é revelado em sua totalidade, e o nome de Pio XII entra para a história como uma das figuras mais polêmicas do conflito. Ele salvou judeus em segredo ou se omitiu diante do maior crime da humanidade? Hoje, documentos do Vaticano ainda estão sendo analisados por historiadores. O Papa Francisco abriu arquivos secretos sobre Pio XII e novas evidências surgem a cada ano. Mas o debate continua. O silêncio de Pio XII foi tático ou cúmplice? Em uma guerra de ideias, o que pesa mais? As palavras ditas ou os atos escondidos? O julgamento final talvez nunca seja unânime, mas uma coisa é certa: a história não esquece, e cabe a nós manter viva a memória, questionar os silêncios e aprender com eles. Porque, como disse certa vez um sobrevivente do Holocausto, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Se você quer continuar descobrindo os bastidores que os livros nem sempre contam, inscreva-se no canal Tempos da História, ative o sininho e compartilhe este vídeo, porque lembrar é resistir.